Porque assim, foi tão gostoso realmente começar a estudar sobre isso. E eu amo estudar, né? Então, quando comecei a... Logo que eu recebi o tema, recebi o título, eu falei, agora eu vou começar a ruminar isso, a pensar nisso. Porque quando a gente vai estudar alguma coisa, esse é um dos grandes problemas que nós vivemos nos dias de hoje. As pessoas não querem pensar, não é? As pessoas querem receber tudo mastigado, tudo já pronto. E, na verdade, a gente precisa pensar, a gente precisa desenvolver esse hábito de pensar, de analisar e de questionar, não é? Não é errado você questionar um professor, não é errado você fazer perguntas, não é errado você querer tirar as suas dúvidas, amém? E se você tiver alguma dúvida, quiser levantar a mão, pode levantar a mão, perguntar, porque a gente está aqui numa uma semana teológica, é uma escola, né? Nós estamos numa escola. Porque quando eu tive a ideia realmente de pensar nesse tema, eu comecei a pensar o que as pessoas realmente pensam que é religiosidade e espiritualidade. Porque eu, tantos anos estudando, eu não tinha sentado assim para fazer uma análise profunda a respeito disso. E, como eu disse, a gente está acostumado a não pensar. Então, eu falei, eu quero pensar a respeito disso. Eu quero entender, não é? E a primeira coisa que me veio à mente, lógico, foi o quê? Foram os profetas, né? Já logo eu comecei a pensar em toda a questão do ministério profético, principalmente no Antigo Testamento, e depois o que veio para o Novo Testamento, aquilo que nós encontramos na palavra. E tudo aquilo que começou ali, na igreja primitiva, e nós estamos vivendo até hoje. Então, eu gostaria que vocês vissem esse videozinho. Eu fiz a questão de perguntar para algumas pessoas, a Sarinha me ajudou e gravou, o que para elas era religiosidade e espiritualidade. Porque algumas pessoas a gente perguntou e as pessoas falaram, depois eu gravo, eu vou ver na internet e tal, depois eu gravo. Eu falei, não vale, né? Eu quero que você responda assim, o que vier na sua cabeça. Infelizmente, vocês não vão ver nenhuma mulher, viu, mulheres? Que as mulheres não quiseram gravar, ficaram com vergonha da câmera. Mas eu quero que você preste atenção. O que realmente as pessoas pensam que seja religiosidade e espiritualidade. Eu acho que religiosidade é falsidade. É você se achar mais que o outro simplesmente porque você faz alguma coisa, sendo que o evangelho não é você fazer, é o que Jesus fez por nós. Eu acho que espiritualidade não é você fazer alguma coisa para você ser mais espiritual. Espiritualidade vem da sua busca. Você busca, mas mesmo assim você não se sente maior, sabe? Você simplesmente se sente mais perto de Deus, alguma coisa assim. Acho que religiosidade é uma falsa ideia de Deus, é uma coisa como se fosse uma hipocrisia, assim. Você fala que faz alguma coisa e na verdade você não faz, e a espiritualidade é a raiz pura. Acho que é quando você é sincero mesmo, quando você não segue algumas tradições que foram impostas para o povo judeu e você não fica se achando melhor porque você tem ligação com o Espírito Santo. Eu acredito que a religiosidade é quando você pega algo, você enxerga para a palavra de Deus, por exemplo, e você só se limita ao que está escrito ali. Você isola algo, você vê algo e fala, não, eu tenho que fazer isso aqui. Só que não procura saber a profundidade daquela palavra, a profundidade do que significa, muitas vezes, a palavra de Deus. Então, a espiritualidade é você buscar a fundo o que a palavra de Deus diz. Quando você só olha e só quer seguir o que está escrito, é religiosidade. E quando você busca a profundidade da palavra, é espiritualidade. Bom, para mim, religiosidade é a pessoa ficar presa somente ao rito religioso. Por exemplo,
saber que certas atividades que são realizadas dentro do contexto religioso são repetidas e feitas e às vezes até perpetuadas assim por gerações, sem que as pessoas entendam o verdadeiro significado daquilo que estão fazendo. Acaba repetindo ou fazendo aquilo sem compreender o que estão realizando. Ou então, quando a simbologia acaba superando o significado que aquilo precisa trazer, que tem que transcender ao símbolo, por exemplo. Então, religiosidade para mim é quando você pega o pão e o cálice de suco e pensa que aquele ritual apenas te liga com o Senhor. Mas, na realidade, aquilo são símbolos e o que te liga com o Senhor é o que Ele passou e o que Ele ensinou, né? Então, para mim, a religiosidade é estar ligado a um ritual, mas sem entender além desse ritual. E a espiritualidade é justamente o contrário. É quando eu consigo ter o meu olhar além desse ritual religioso e passo a compreender aquilo que muitas vezes nem o símbolo ou nem as coisas que estão aqui nessa visão natural podem ser compreendidas. Então, assim, o espiritual vai além dessas questões e é o que nos conecta de fato com o Senhor. É o verdadeiro entendimento de que além das coisas naturais existe uma realidade de ligação com o Senhor e com o que é de fato espiritual. Na minha concepção, assim, com a espiritualidade você consegue quebrar vários paradigmas e tabus com relação à religiosidade que te prende numa cadeia mesmo, onde você não consegue usufruir do melhor que Deus tem para você. Quando você busca, né, a questão de ser mais espiritual, você consegue ter uma intimidade muito maior com Deus. E isso, para mim, é o que é mais precioso com relação a isso. E aí a religiosidade me padroniza, né, estabelece algumas coisas que o humano mesmo, o ser humano criou mesmo para conseguir controlar as pessoas. Então, para mim, a espiritualidade é muito mais importante porque me traz mais para próximo de Deus, faz com que eu consiga ficar mais santificado, buscando as coisas certas, e a religiosidade consegue me amarrar às coisas humanas que o homem estabelece. Para mim, a religiosidade ela traz um aprisionamento da pessoa, não podendo enxergar aquilo que realmente Deus quer fazer, aquilo que Deus quer manifestar no meio do povo. Mas a espiritualidade, para mim, ela te traz um conceito e um momento de reflexão e de transformação, de mudança de caminho. E quando espirituais, nós temos percepção e temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e deixar com que o Espírito nos molde, nos transforme e faça de nós segundo aquilo que Ele quer. Porém, a religiosidade a gente não consegue enxergar e não consegue se abrir para essa manifestação. Vocês perceberam que, mais ou menos, todo mundo pensa conforme, não é, aquilo que a gente ouve popularmente, né? Agora, quando a gente vai a algumas definições mesmo, eu fui procurar a fundo algumas definições do que é religiosidade e espiritualidade. Pode mudar aqui, Fernando, ou vocês colocam aí? Tá. Eu coloquei alguns conceitos para que a gente possa entender realmente como funciona, né? Esse Harold Koenig, ele conceitua a religião como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado ou o transcendente. E a espiritualidade é como uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e o transcendente. De maneira geral, a religiosidade mostra um sentido em que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e às crenças religiosas pessoais que mostram o poder da fé. Do ponto de vista psicológico, a religiosidade exerce influência nos valores e no modo de agir de uma pessoa ao refletir sobre o que é e o que não é correto para ela. Outras definições entre religiosidade e religião. Tá? Apesar de serem termos semelhantes e que podem confundir muitas pessoas, a religiosidade e a religião possuem diferentes significados. Em linhas gerais,
A religião é um segmento pelo qual o indivíduo, em sua crença em Deus ou deuses, e na fé divina. Já a religiosidade trata da relação que o indivíduo possui com essa crença. Tá? A religiosidade e a espiritualidade. É comum haver confusão entre os significados da religiosidade e espiritualidade. Apesar de serem similares, há diferenças entre eles. A religiosidade trata de maneira de refletir sobre a vida religiosa e suas ações, enquanto a espiritualidade busca a verdadeira essência da religião através de uma conexão maior com a comunhão e partilha com o outro. Vocês estão entendendo, né? Se tiver alguma pergunta. Agora, o Jung, né, que é o pai, né, da psicanálise, né, dizia que a religião é uma atitude do espírito humano e faz com que o homem considere fatores, tais como ideias, leis e presenças em seu mundo interior, devido às suas experiências, e esses fatores passam a conter o significado de algo poderoso que deve ser adorado ou temido. A religião pode ser entendida não só como meio para exercício da fé, mas sim como a experiência com o que é luminoso, que resulte em alguma modificação do consciente. A religiosidade, assim, vem a ser a busca da transcendência para que o homem vivencie a sua espiritualidade. O contato com o ser superior proporciona ao homem um sentido e um significado à sua existência e não podem ser conseguidos de outra forma. E, para terminar, eu coloquei essa definição do Francisco Lotufo Neto. Ele foi professor nosso. Eu acho que o Mauro e a Rô lembram dele. Nós estudamos no Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Ele dava aula para nós. Não é? A gente fez um curso sobre psicologia pastoral, um trabalho pastoral. Ficamos lá quase 3 anos estudando. E ele coloca, não é, essa definição. A espiritualidade trata da busca humana por uma vida satisfatória e com sentido, descobrindo a natureza essencial de si mesmo e seu relacionamento com o universo. Este autor coloca que a religião refere-se a sistemas e crenças e culto que as pessoas herdam ou adotam e que entendem ser meios que conduzem à felicidade e satisfação. Então, irmãos, o que eu queria que vocês observassem? Algo que eu observei quando eu comecei a estudar. Que, se a gente for analisar, na verdade, todos nós somos religiosos. Todos nós. E o problema não é, na verdade, ser religioso. Porque quando você para analisar todas essas definições e esses conceitos, a gente chega a essa conclusão. Que a religião é algo que já está intrínseco em nós. Certo? Vocês entendem, através de todas essas definições? E que a problemática não está aí. O problema, na verdade, não está aí. O problema é o que muitos aqui falaram nas suas definições. O problema é que a religião se torna mais importante do que o próprio Deus, aquele a quem nós queremos servir, aquele a quem nós queremos adorar, aquele para o qual nós queremos viver. Porque se nós formos analisar, a gente vive debaixo de ritos, de crenças e de cerimoniais todos os domingos. O pastor Daniel acabou de falar isso. Sim ou não? A gente vive assim. E, assim, a própria Bíblia fala de pessoas que foram religiosas. Tanto que eu coloquei aqui, não coloquei muitos textos, porque eu não vou enfatizar isso. Eu coloquei esse texto de Atos 13:50. Se alguém puder me ajudar e ler, por favor. Atos 13:50 e depois Tiago 1:26. Você está com a sua Bíblia aí? Lê alto, por favor, para nos ajudar. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Mulheres religiosas.
Na verdade, eu fui procurar o significado dessa palavra religiosa, e essa palavra se refere a devoção e piedade. Então, muitas vezes, quando as pessoas olham para nós e elas veem que nós temos devoção, e a palavra devoção está ligada à palavra adoração, elas nos chamam de religiosos também. E não somos religiosos, então, de uma certa forma, entre aspas. Vocês entendem o que eu estou falando? Não estou querendo dizer aqui que agora... Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Estou até com calor aqui. Mas, porque é uma verdade. O problema não é a nossa religião, a nossa religiosidade, nesse sentido. Porque eu sou religiosa se o significado da palavra for ser devota ou piedosa, ou pelo menos eu pretendo ser. Eu me esforço para ser. Entende? Então, existe muita confusão com relação ao que se fala, ao que se pensa. E nós precisamos parar para pensar. Que em muitos momentos, nós vamos agir de forma religiosa. Porque nós somos religiosos. Nós seguimos um certo nível de crenças e de pensamentos, de dogmas. E cumprimos alguns cerimoniais. O que é importante é que isso não se torne maior do que realmente a nossa adoração. E o objetivo, que é a busca de Deus. E aí entraria na espiritualidade, mas eu não vou entrar nisso, porque o apóstolo ele está tão animado com isso que ele não fala em outra coisa. Preparem-se para amanhã, porque ele vai ministrar sobre isso. Então, realmente, todos nós... As pessoas podem olhar para nós e falar assim, mas vocês são religiosos. Elas vão dizer no sentido que a gente não sai da igreja, que a gente é fanático, que a gente não é? E que a gente só fala das coisas de Deus, e que a gente não quer falar sobre, não quer beber, não quer fumar. Vocês são religiosos. Se é nesse sentido, eu digo, sim, é verdade. Por quê? Porque eu creio em alguns conceitos, eu creio em princípios que foram impressos pela palavra de Deus na minha vida, e eu sigo isso. Não é? Agora, é muito interessante esse texto que eu achei de Tiago. Tiago 1:26. A palavra, alguém pode ler para mim? Tiago 1:26, por favor. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, que diz? Engana-se a si mesmo. A palavra religioso usada aqui, a palavra no grego é a palavra treskos, que vem da forma nominal treskeia, que significa atividade religiosa, ou aquele que ora, que é cerimonial, viu? Eu fui corrigir, ficou errado, do mesmo jeito. Cerimonial, que vive uma cerimônia, que participa de cultos, que participa de atividades, entre aspas, religiosas, que é o que as pessoas dizem de nós. Ou dizem daqueles que são, por exemplo, sacerdotes católicos são religiosos, pessoas que vão a uma atividade, qualquer outra igreja, são religiosos. Mas, nesse caso aqui, então, todos nós somos religiosos, sim ou não? Porque todos nós vivemos uma atividade religiosa da oração, da cerimônia, ou vamos dizer, da atividade que nós realizamos quando estamos juntos, estamos em culto. A palavra culto, ela significa adoração. Ela significa também devoção. Então, nesse sentido aqui o apóstolo Tiago, ele está exortando. Se alguém pensa, não é, que é religioso, que ora muito, que participa dos cultos, tal, mas não refreia a sua língua, o que ele está fazendo? Enganando-se a si mesmo. É aí onde entra a religiosidade. Ou seja,
a religião, ser um religioso nesse caso, cumprir uma atividade religiosa, não é o problema. O problema é que, muito do que foi falado aqui, é fazer isso simplesmente cumprindo algumas coisas e esquecendo de outras. Você ora, você vai aos cultos, você participa de atividades, você até dá o seu dízimo, você é fiel, você é líder, você não falta, mas não refreia a sua língua. Então, nós entramos na questão da espiritualidade. Aquilo que nós temos que viver, que é no Espírito nós temos vida. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, aconteceu o que naquele lugar? Um movimento. Nós estávamos falando outro dia aqui sobre isso. O Espírito Santo estava falando comigo. Ele quer trazer um movimento. E esse movimento, ele chacoalha toda a nossa vida. Ele nos tira do comodismo. Ele nos tira dessa parte cerimonial, dessa parte ritualística. Ele nos move para nós sairmos do nosso comodismo, da nossa vida normal, para nós vivermos a realidade das coisas de Deus. Foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Porque até aquele momento, eles estavam apenas vivendo aqueles conceitos, eles estavam apenas vivendo ainda debaixo de todos aqueles ritos, aqueles costumes, mas eles não tinham experimentado algo mais profundo, que é algo que vem do Espírito. Então, irmãos, muitas pessoas dizem que ser religioso é aquela pessoa que vai a uma igreja, participa de atividades eclesiásticas, segue alguns rituais, e que o espiritual é aquela pessoa que faz tudo certinho, que é santa, que pensa nas coisas estranhas, né? Ah, fulano é meio espiritual. Né? Já ouviram falar isso? Esse é o conceito que as pessoas têm. Porque ela gosta de buscar, de orar, ela ora bastante, ela busca a revelação de Deus, ela busca os dons do Espírito. Ah, essa pessoa é bastante espiritual, né? E pensam que está ligado à espiritualidade. Pensa como se a pessoa estivesse com a cabeça nas nuvens, ou que sabe tudo, vê tudo, as coisas de Deus. Agora, nós estamos inseridos nesse contexto de crença, de buscas, e de um certo ritual, sim ou não? Às vezes eu fico perguntando, por que todo domingo a gente faz a mesma coisa? Hein, pastor Daniel? Culto com a leitura bíblica, ora, canta 5 hinos e... Fala a verdade. O pessoal que trabalha comigo já sabe que eu falo isso faz tempo. Quem fez a escola profética comigo também sabe que eu já falei isso. Eu, por mim, todo domingo seria um culto diferente, seria uma coisa diferente. Mas, eu volto um pouquinho daquilo que o pastor Elias falou ontem. Ele falou sobre a instituição. A instituição, desculpa, eu vou abrir um parênteses aqui. A instituição em si, como a religião em si, ela não é errada. Então, nós precisamos tomar cuidado e pensar. A instituição, por exemplo, não é possível você ter um local desse, a gente, né, envolvido com a administração de igreja, não é possível ter um local, não é possível ter uma organização sem ter uma instituição, sem ter regras, sem ter... É impossível. Então, você chegar e falar assim, a instituição, a igreja está falida... Isso não é verdade. Isso não é verdade. O problema não é ser um religioso. O problema é a religiosidade. O problema não é você participar de uma instituição. O problema é você colocar essas coisas acima do que é importante. Porque é o que o pastor Daniel falou. Se colocar o pé no altar... Aquele altar é sagrado. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Isso está lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Tabernáculo, mas não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Tanto que,
quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo rasgou. Acabou um tempo e começou um novo tempo. E Jesus, sim, Jesus era duro com os escribas, os fariseus, os hipócritas, os sepulcros caiados. Jesus não era forte, porque ele sabia o que estava dentro do coração deles. Porque, por exemplo, nós, meu esposo e eu, vivemos a vida toda dentro de uma igreja. Eu nasci dentro de uma igreja, ele também. E eu amo a igreja do Senhor, com todos os defeitos que tem, com todos os problemas que tem, com todos nós que somos cheios de problemas, que eu também sou e nós também somos. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é importante. E ela é, sim, uma instituição religiosa. Como que você pode definir? Não tem muita coisa assim para você definir. A questão é que nós precisamos entender e entender com maturidade. Todas essas coisas, elas, para alguns, elas se tornaram o motivo, não é, delas se apegarem, delas se aferrarem. Tem essa palavra em português? Se aferrarem. É que tem em espanhol, e às vezes eu me confundo. Então, delas se apegarem a essa instituição de tal forma, como tipo assim, eu vinha conversando agora com o Paulo no carro, eu estava falando, o fulano de tal, um jovem que veio aqui para a igreja tal, ele falou assim, eu não vou me batizar, porque eu já fui batizado quando eu era criança, e eu tenho que seguir as tradições dos meus pais, da igreja a qual meus pais pertencem. Ou seja, ele já tinha recebido a Jesus como Salvador, mas existia uma luta no coração dele. Porque ele dizia assim, eu não vou ser batizado, porque eu já fui batizado. Aquela tradição, vamos dizer, aquela instituição fez com que ele dissesse, não, eu não posso sair disso, porque se eu sair disso, eu vou estar fazendo algo errado. Eu vou estar falhando, eu vou falhar com Deus, eu vou falhar com a minha família, eu vou falhar com a minha mãe, com meu pai, que me ensinaram essa religião, e eu não posso mudar isso. Não é o que as pessoas falam? Você convida elas para virem à igreja evangélica, não, mas eu já faço parte de uma religião. Não é? Mas, na verdade, elas não entendem, elas não conseguem entender que elas fazem parte de algo, mas que no coração delas ainda não houve uma transformação. E é justamente o que elas precisam, porque, na verdade, o que importa é o que está no nosso interior. São os homens que criam toda essa confusão. São os homens que estabelecem. São os homens que mudam as verdades de Deus. Então, é isso que nós temos que analisar. O que realmente é certo e errado. Ser religioso não é o problema. A questão é usar a religiosidade para manifestar uma falsa espiritualidade. Uma vida de aparência, sem fruto, sem constância, que não convence ninguém. Que é o que a gente via no passado e vê hoje. A religiosidade é um processo de orgulho do homem, que quer ir além de Deus. Isso acontece desde a época de Moisés. Deus estabeleceu algo, mas o homem quer ir além. Senhor, espera um pouquinho, o Senhor fez, mas a gente vai fazer um pouquinho melhor. O Senhor jejuou 40, eu vou jejuar 80. É uma maneira de adorar as coisas e o eu mesmo, além do próprio Deus. É uma maneira, eu coloquei essa palavra aqui, é uma palavra, nem sei se existe, independizar-se. Existe em português? Independizar? É a segunda que criamos. Vamos criando, eu estou criando palavras aqui. O Márcio não está aqui, né? Para corrigir. Eu quero me independizar de Deus, quero ser independente de Deus, mas eu estou aqui, estou dizendo que estou seguindo os ritos e eu estou seguindo os preceitos que Deus me deu. Mas eu não quero saber de Deus, não quero que ele se... Não, Senhor, fica quietinho aí, não precisa interferir não, está tudo bem aqui. Né? É assim que nós fazemos. É uma forma arrogante de tentar melhorar o que Deus fez.
Nós entendemos que podemos, até de uma certa forma, ser religiosos, mas, por outro lado, podemos não ser espirituais. Porque podemos seguir ritos e praticar atos de costume, por costume ou hábito, sem que haja nada de vida. Então, se tratando da espiritualidade, eu vou falar rapidamente, muitos também estão confusos, pensam que somente em alguns momentos o que fazemos é espiritual, enquanto que toda a nossa vida é espiritual. Quem prega muito sobre isso é o apóstolo. Tudo em nós é espiritual, irmãos. Amém? Então, eu não creio que Deus, agora é parênteses Vivian, tá? Eu sempre falo isso para os alunos. Parênteses, eu estou falando. Eu não creio que Deus, ele olhe para nós e ele está com o dedo assim de condenação, porque nós, às vezes, fazemos certas coisas achando que nós estamos fazendo certo, mas nós estamos fazendo errado. Digo, na questão religiosa, na questão desses ritos, desses costumes, dessas cerimônias. Eu creio que Deus conhece o coração de cada um de nós e a intenção daquilo que nós estamos fazendo. E pode até ser que nós estejamos fazendo algumas coisas que estão erradas, mas a gente mesmo não sabe. Por quê? Porque a gente já vem de conceitos que estão arraigados no nosso coração, como o pastor Daniel falou, há muito tempo e há muitos anos. Eu vou contar para vocês. Eu cresci na Igreja Batista, sempre fui da Igreja Batista. E na época que nós éramos jovens, não, na época que nós éramos jovens, não. Né? Na época que nós éramos um pouquinho mais jovens, a gente tinha o culto de jovens na Igreja Batista, o apóstolo era o presidente da mocidade, né? E a gente tinha o nosso culto era diferente, tinha violão, tinha guitarra, tinha bateria, era uma loucura, né? Os líderes iam uma loucura com a gente, porque a gente saía, ia evangelizar, ia para a Praça da República, ia para todo lado. Tem um pessoal aqui que lembra muito bem dessa fase. A gente ia e tal, e a gente estava quebrando, como foi falado aqui, muitos paradigmas, né? E a gente cantava os famosos corinhos, né, no culto da mocidade. Mas, quando a gente saiu do Brasil e fomos para Guatemala, eu estudei música, eu tocava os hinos do cantor cristão, e a Faculdade Teológica Batista. Eu estudei música na Faculdade Teológica Batista, era tudo, né, tudo assim, certinho, tal. Quando eu chego em Guatemala, meu Deus do céu, né? Tudo completamente diferente. Chegamos lá, o pessoal louvando ao Senhor com alegria, pulando, dançando. E eu entrei na igreja e fiquei assim. Aí eu falei assim, meu Deus, cadê os hinos do cantor cristão? Eu era apegada ao cantor cristão. Minha religiosidade vai ser afetada. Eu era, assim como alguns aqui, que estão sentados ali atrás, ali, ó, o Marcos, ele era apegado à harpa cristã. O apóstolo também, viu, gente? O apóstolo também. Eu era apegada ao cantor cristão. Os meus hinos, eu sinto falta do cantor cristão. Eu preciso desses hinos. Eu tinha até levado o meu cantor cristão. Não é? Porque eu sentava no piano, era a lição da Faculdade Teológica, eu tinha que tocar os hinos do cantor cristão. Fazia parte do currículo e tal. E eu não podia. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, não tem os hinos do cantor cristão. E eu percebi, não é, o quanto aquilo realmente era algo que me prendia a minha adoração. E enquanto que a igreja do Senhor estava passando por um processo. Ontem o pastor falou, o pastor Daniel falou também hoje, os processos da história da igreja. Os processos que Deus permitiu, e Deus tem permitido, para que a igreja viva o novo de Deus. As chamadas dispensações, não vou falar sobre isso, pastor Daniel, tá? Proféticas. Então, isso a gente estuda na escola profética. Agora eu vou fazer propaganda da escola profética também, não só da escola teológica. As dispensações, os tempos de Deus. Deus tem transformado a sua igreja. E quando eu chego em Guatemala, 1988, e eu encontro algo totalmente diferente daquilo que eu fui acostumada, que eu cresci, que eu vivi desde criança,
foi difícil para mim, né? Mas logo eu fui percebendo aquela liberdade, aquela alegria, aquela festa, aquela celebração, e já saí dançando e pulando e cantando, e esqueci depois do cantor cristão. Não, mentira, tá? Tem um lá em casa, né, ainda. Mas o que acontece? A gente se apega e a gente fica com aquela impressão de que se a gente não tiver aquilo, nós estamos fazendo algo errado. É ou não é verdade? Isso que a religiosidade passa para nós. A gente fica achando que se eu não fizer, se eu não praticar... E olha, se a gente for ver aqui, perguntar para alguns irmãos aqui, ainda tem coisas que estão muito arraigadas no seu coração, porque eles nasceram e cresceram dentro de igrejas que mantinham assim, muitas tradições e se apegam a essas tradições. Agora, Paulo adverte que aqueles que se julgam espirituais mais do que os outros, que pensam que somente eles sabem tudo e somente eles ouvem a Deus e têm revelações, precisam também ouvir e receber e obedecer. Não é? E a religiosidade faz isso. Ela faz com que a gente pense que nós somos mais espirituais. Veja bem. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Eu gostei muito desse versículo. Colossenses 1, 9. Que diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Paulo sabia que as pessoas precisavam receber, não é, aquele choque para que elas fossem quebrantadas na sua religiosidade. Então ele diz assim: eu oro todo o tempo para que vocês tenham o conhecimento da vontade de Deus e sabedoria, mas também inteligência espiritual. E o que seria isso? Que eu consigo entender sobre essa inteligência espiritual seria o discernimento. E a palavra discernimento, irmão, significa perceber, significa observar, significa ter percepção, essa percepção sobre as coisas. Mas a Bíblia também diz que somente os espirituais vão entender as coisas que são do Espírito. Por isso que na igreja está cheio de pessoas que você fala, elas balançam a cabeça, mas não conseguem entender. Não tem essa inteligência espiritual para discernir, para perceber realmente o que está acontecendo. Tá? Agora, nada disso é novo. Né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Nada disso é novo. Quando Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo, o objetivo do Senhor era habitar no meio do povo e ser o povo de Deus. Moisés fez tudo quanto Deus pediu. E no livro de Levíticos nós encontramos todos os rituais cerimoniais, obrigações. O povo tinha uma série de leis, de obrigações, e eles tinham que cumprir isso. Mas eles não entenderam. E veja bem, irmãos, eu amo, uma das coisas na minha vida, eu falo muito sobre isso, que eu mais amo é estudar sobre o tabernáculo. Eu amo estudar sobre o tabernáculo. Porque o tabernáculo não é apenas um lugar, não é, sagrado, onde aconteciam, não é, os sacrifícios, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para entregar todos os... É algo simbólico. Profeticamente falando, é muito forte. Cada vez que eu estudo, não tem jeito. Eu sou muito chorona, eu começo a chorar. Eu fico pensando em todo o plano e todo o projeto de Deus. O homem não entendeu que aquilo tudo não era apenas uma religião. Não era apenas para que o homem vivesse uma religiosidade, para que ele apenas cumprisse aqueles rituais. Vocês conhecem a história, porque começou a chegar um tempo em que as pessoas apenas iam para cumprir, não havia coração, não tinha nenhuma intenção de agradar a Deus.
Eles só cumpriam um ritual. Tanto que era plano de Deus justamente enviar o seu filho para que fosse o único e suficiente sacrifício, o cordeiro, porque o homem não poderia viver debaixo dessa religiosidade, porque o homem não entendeu o plano e o projeto de Deus. O homem não entendeu que era tudo simbólico. Começou a se tornar apenas um ato sem vida e sem devoção sincera. Então, quando Deus levantou os seus profetas, houve um período em que Deus teve que levantar os seus profetas para denunciar toda a religiosidade e falsa espiritualidade. E eu quero focar nisso agora rapidinho. Por quê? Porque Deus começou esse trabalho com os profetas lá no Antigo Testamento. Mas essa obra não acabou. Porque o homem tem essa religiosidade enraizada dentro do seu coração. Nós precisamos ir... Olha, eu sempre falo para o pessoal assim, gente, vocês querem participar de um ministério sem regras, sem parâmetros? Isso não existe. Isso não existe. Existe? Você consegue trabalhar numa empresa em que o chefe fala, olha, você pode chegar a hora que você quiser, se você fizer o trabalho ou não fizer, tudo bem. Se você ficar uma semana sem vir, tudo bem também. Mas também pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. É assim que nós vivemos? Não, em lugar nenhum. Precisa haver ordem, precisa haver regras, precisa haver lei. Então, nós não podemos fugir a isso. Não existe. Mesma coisa que eu falo para o pessoal dentro do ministério. Gente, vocês têm um compromisso. Você tem que chegar 3 horas para ensaiar. Você tem que se preparar. Você tem que vir preparado para ensaiar. Você tem que estar preparado para ministrar outras pessoas. Tudo existe, não é? E assim também Deus estabeleceu. Só que nós, às vezes, fazemos as coisas apenas por fazer, e não fazemos com o coração, e não fazemos para Deus, com toda a nossa vida. Então, Deus levantou os seus profetas, e Deus continua levantando nos dias de hoje, para denunciar a falsa religiosidade. Ali em 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios 2,14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é tempo, assim como Deus levantou os seus profetas no passado, que Ele levante os seus profetas nos dias de hoje, para denunciar essa falsa religiosidade, essa falsa espiritualidade, essa mentira. Não digo que nós, como eu já disse para vocês, nós somos religiosos, nós vivemos debaixo de sistemas de crenças, de dogmas. O problema não é esse. O problema é o homem deturpa tudo que Deus pede. O homem muda tudo que Deus fala. O homem quer viver independente de Deus. Tendo esse entendimento do que é religiosidade e espiritualidade, forma conceitual e popular, como nós falamos, vamos pensar no que os profetas consideravam, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros, salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Eles eram chamados, o título deles era homem de Deus, ou seja, aquele que ouvia Deus e transmitia a sua mensagem. Portanto, eram homens ou mulheres que tinham uma consciência da religiosidade e da espiritualidade corretos. Imagina que esses homens, essas mulheres, e eu assim vou falar isso com todo respeito, eu entendi muito bem o que o pastor Elias falou ontem sobre o sentir. Mas como ministério profético, existem algumas palavras que são essenciais dentro desse ministério, que é justamente o sentir, o ouvir, o discernir, o perceber. Não é?
não tem como você... E outra coisa, não tem como você realmente definir o ministério profético. Não tem. Se você perguntar para mim qual a definição ipsis literis, eu vou falar, pergunta para Deus. Porque é algo tão sobrenatural. Quando você fala assim, eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouvi Deus falar comigo. A pessoa olha para você e fala, ai meu Deus, que pretensioso. Ai, Deus falando com ele, ai que pretensão, que religiosidade, super espiritual. Eu acho que sim, existe uma super espiritualidade por aí, existe mesmo. Né? E concordo com o que o pastor falou ontem, que a pessoa, se ela não sente nada, ela então acha que Deus não está. E não é verdade. Deus está aqui. E nós não estamos jogados no chão, chorando, nem tremendo, estribuchando. Nós cremos que Deus está aqui, amém? Nós cremos pela fé. Mas uma coisa acontece comigo, pastor, eu não sei se acontece com o senhor. Às vezes nós estamos aqui adorando, e que começa a queimar por dentro. Eu começo a chorar, eu não consigo me conter, porque eu sei que é a presença de Deus. Eu sei que é o Senhor. Até o pessoal fala, você chora muito. Eu choro mesmo, porque quando eu começo a sentir a presença de Deus, eu não quero chorar, mas eu choro. Eu não sei, é algo tão forte, tão poderoso, não é? Que começa a queimar. Aí outro dia eu estava aqui na igreja lembrando de quando aqueles discípulos estavam com Jesus no caminho de Emaús, né? E eles estavam conversando, o nosso mestre morreu, não é? E começaram a conversar com Jesus, e eles não perceberam que era Jesus que estava com eles. E de repente, Jesus se revelou a eles. Jesus disse, sou eu. E eles dizem, por isso que o nosso coração estava queimando, ardendo, enquanto ele falava. É mais ou menos isso. Tem coisas, queridos, no reino espiritual que não tem como se explicar. E para os mais racionais é um pouco difícil. Agora, os profetas, eles eram esses homens, mulheres, que eles tinham uma espiritualidade diferenciada, porque eu tenho certeza que eles eram pessoas que estavam conectados, assim, como Moisés, face a face com Deus. Ouviam a voz de Deus, sentiam a Deus, percebiam a Deus. Agora imagina, por exemplo, Ezequiel, que Deus pegava ele pelo cabelo. A gente não sabe se Deus transportava ele mesmo fisicamente ou se era só na mente dele. A gente não conseguiu ainda discernir totalmente essas coisas, mas não importa. Eu creio que Deus fazia algo muito sobrenatural com Ezequiel. Eu já li um livro. Eu tenho um livro que fala sobre o profetismo em Israel, e o autor, não é? Ele diz que muitas pessoas consideravam Ezequiel esquizofrênico. Que as pessoas diziam que esses profetas que tinham essas manifestações loucas de ver 4 rodas rodando no céu, com 4 seres, com cabeça de água, cabeça de boi, cabeça de homem, cabeça de leão, que negócio que é esse? Onde já se viu? E Jeremias pegar um rolo, colocar na boca, e depois aquele negócio fica amargo, depois fica doce. Que história é essa? Se fosse hoje, falava, esse cheirou tudo que tinha de tomou toda, cheirou tudo, não é? Mas eu creio que eram pessoas totalmente especiais, separadas por Deus, para realmente ouvir o coração, e eu quero que vocês guardem isso. Para mim, o profeta é aquela pessoa que ouve as batidas do coração de Deus. É romântico, né? Eu vou começar a chorar. Então, é aquela pessoa que ela tem uma ligação profunda com Deus. Então, olha só. Os profetas, o que eu fiz aqui? Eles tinham um estreito relacionamento com Deus. Eles eram confidentes do Senhor, que Amós 3,7 diz que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas.
O profeta via o mundo e o povo do concerto sob uma perspectiva divina e não segundo o ponto de vista humano, religioso. O profeta, por estar próximo a Deus, achava-se em harmonia com ele e a simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. À semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, ele também sentia profundas dores. Lamentações de Jeremias é um livro que... Profs, isso desperta uma coisa que vai nos levar a estudar. Como você fez a colocação de Colossenses e trazendo essa manifestação do profeta, o profeta ele tem tudo isso em função da inteligência do espírito, da inteligência espiritual, né? E ele vai confrontar essa inteligência crítica que se levanta para estabelecer a religiosidade. É o profeta. Agora deu esse start. Tá vendo? Tudo é profético. Aqui o pastor Daniel já está tendo revelação aqui já, gente. Olha só. O profeta buscava o sumo bem do povo, isso é, a total confiança em Deus e lealdade a ele. Profetas continuamente conclamavam o povo a viver à altura das suas obrigações, conforme o seu concerto estabelecido com Deus, para que viesse a receber as bênçãos da redenção. O profeta tinha uma profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. Não tolerava a crueldade, a imoralidade e a injustiça. Não podia suportar a transigência com o mal, complacência, fingimento e desculpas do povo. Compartilhava mais do que qualquer outra pessoa do amor divino, a retidão e do ódio que o Senhor tinha com relação à iniquidade. O profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera às palavras que Deus revelaria na lei. A religiosidade. Aí é onde eu quero entrar. O profeta, ele era alguém que sempre estava confrontando e denunciando a religiosidade. E Deus levantou os seus profetas em muitos momentos para confrontar os reis, que também eram os líderes do povo. Por que o povo falhava? Por que o povo se afastava de Deus? Porque os seus líderes, muitos cumpriam religiosamente o que Deus pediu, mas muitos nem isso faziam. Ao contrário, desviavam o povo para adorarem outros deuses, para buscar outros deuses. E Deus também levanta os seus profetas para denunciar e condenar isso. Agora, é interessante. O profeta e o sacerdote. Durante a maior parte da história de Israel, os sacerdotes e profetas constantemente estavam em conflito. O plano de Deus era que houvesse cooperação entre eles, mas os sacerdotes tendiam a aderir ao liberalismo e deixavam de protestar contra a decadência do povo de Deus. Esse é o problema, né? Porque o sacerdote... Sim, perdão o que eu vou falar agora, mas se a gente for falar, o sacerdote seria mais ou menos o ministério pastoral de hoje, né? O ministério sacerdotal, o ministério pastoral. E, às vezes, os pastores têm a tendência de tolerar mais o pecado, tolerar a falsa espiritualidade, com medo de perder pessoas. Já os profetas, eles não tinham esse medo. Eles confrontavam o pecado e eles falavam a verdade. E o povo tinha que ouvir a verdade e tinha que se arrepender. E os profetas eram mortos, eram jogados nas covas, cheios de lama, ficavam água e pão, como vocês sabem. Mas eles falavam o que Deus queria que fosse falado. Não estou aqui criticando os pastores, estou apenas dizendo o que está escrito na Bíblia. Então, veja bem, o ministério sacerdotal, que poderia ser aqui colocado entre aspas, o ministério pastoral, é o ministério de cuidado, de atendimento, não é?
de curar as feridas, de estar ali, de receber, ouvir os pecados do povo, como o sacerdote fazia. Mas o profeta e o sacerdote entravam em conflito constantemente, porque os sacerdotes eram liberais. E permitiam que o povo entrasse em decadência. Muitas vezes concordavam com a situação anormal, reinante, e na sua adoração a Deus. Resumia-se em cerimônias e liturgia. Embora a moralidade ocupasse um lugar formal na sua teologia, não era enfatizada por eles a prática. Era tudo teórico. Como vocês podem ver, o sacerdote Eli foi condescendente com os pecados do seus filhos. Próprio Arão com seus filhos. E muitos outros exemplos. Né? Até Samuel, que foi profeta, mas também foi sacerdote, que Samuel exerceu a função sacerdotal e também a função profética. Ele também foi condescendente com seus filhos. Se vocês lerem lá, vocês vão ver a história. A maior prova disso é Passur e Jeremias. Jeremias e Passur. Passur era o filho e sacerdote, e Jeremias o profeta. A grande batalha de Jeremias foi contra o sacerdote. E depois continua no Novo Testamento. Quem foi que mandou crucificar a Jesus? Né? Os sacerdotes, somos sacerdotes, incitaram o povo, como a gente estudou aqui, acho que não sei se foi ontem, se foi sábado, já estou confundindo tudo, crucifica-o. Eles instigaram o povo, foram no meio do povo, porque eles queriam manter a religiosidade, eles queriam manter, não é, aquilo que era benefício para eles. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado. Não é? Não podemos permitir que o que é ritualístico, aquilo que é o comum, o normal, que nós dizemos, não, isso é normal. Deus quer fazer mudanças. Deus quer trazer sua palavra. Deus quer nos levar nessas dispensações. Deus quer nos levar ao novo da igreja. A igreja precisa passar por esses processos. Eu louvo a Deus, sabe, irmãos, porque eu cresci na igreja. Embora hoje as coisas sejam mais difíceis, não é? Hoje, as pessoas que querem ficar na igreja, e as que ficarão, serão aquelas que realmente amam a Deus e querem a Deus. Nós estávamos conversando com o pastor Frank Lefilatre, aquele pastor que é francês, que ministrou, não chegou a ministrar aqui, ele ministrou no Paraguai. Ele ministrou aqui, né? Ele falou para nós que na França, e realmente nós vimos, nós fomos lá algumas vezes, ministramos ali, as pessoas que são realmente convertidas, elas são convertidas de verdade. Porque o humanismo, o relativismo, o pastor falou aqui ontem, na Europa é uma coisa impressionante. As pessoas, tem gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Não sabe nem quem é Jesus. Existem crianças, adolescentes que nasceram sem ouvir falar de Jesus. Não é? Então, simplesmente, vai chegar um tempo em que a igreja, ela vai realmente ter que viver essa vida prática em Deus. Não apenas de costumes, de regras. Ela vai ter que viver para Deus. Porque ela não vai suportar os ataques e as perseguições. Né? O profeta, por outro lado, ressaltava fortemente o modo de vida, a conduta e as questões morais. Repreendiam constantemente os que apenas cumpriam os seus deveres litúrgicos, irritava, importunava, denunciava e, sem apoio humano, defendia justas exigências e insistia em aplicar à vida os eternos princípios de Deus. O profeta era um professor de ética, um reformador moral e um inquietador da consciência humana. Desmascarava o pecado e a apostasia, procurando sempre despertar o povo a um viver realmente santo. Ele enfatizava que Deus é santo, justo e não tolera o pecado, a iniquidade e a justiça, mas que a sua santidade é temperada pela misericórdia. Os profetas enfatizavam que Deus é santo,
reto, justo, não tolera o pecado, a iniquidade e a justiça. Eles denunciavam a falsa religiosidade e uma espiritualidade superficial. Agora, eu trouxe aqui alguns textos bíblicos de alguns profetas que foram os maiores. Voltar uma aqui, ó. Sim. Por exemplo, Isaías. Ele diz, porque o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, tinha temor? Tinha. Temor do quê? Do castigo de Deus. Não por reverência, não por amor, não por respeito, não por ser o seu pai, o seu Senhor, mas como muitos hoje têm um medo de Deus, do castigo de Deus, e não têm um temor a Deus, por amor a Deus, por reverência. Ele diz também, e esse é um dos textos mais fortes, eu acabei esquecendo de colocar referência, é o capítulo 1 de Isaías, que diz que, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor, para mim chega de holocaustos, carneiros, gordura, novilhos, gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes, quanto vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas, lua nova, suas festas fixas, as odeio. Torna-se um fardo para mim, não as suporto mais. Deus falando através de Isaías. Não suporto mais, não aguento mais. Porque vocês vivem apenas um ritual. Vocês vêm para entregar o seu sacrifício cheio de iniquidade. Isso não é antigo, gente. Isso é o que nós vivemos hoje. A Bíblia, ela é sempre atual. Está acontecendo hoje? Está. Lá, Malaquias, que é esses profetas, por exemplo, Isaías, Malaquias, Amós, Oséias, eles foram profetas que Deus usou muito nessa questão da denúncia da maldade, da denúncia da violência, da denúncia à falta de justiça social. Amós, por exemplo, ele cuidava de campos, ele era um lavrador. E ele dizia, eu não sou o profeta, não. Ele ficou bravo, porque falaram que ele era profeta. Eu não sou profeta, não. Eu estou aqui só porque eu vim para defender o povo. Mas Deus falava através dele. Deus colocou incômodo no coração dele e ele se levantou para defender aqueles que eram oprimidos. Porque os próprios líderes do povo, os próprios sacerdotes, os próprios líderes, os governantes do povo, tomavam as terras dos pobres, praticavam a injustiça e ninguém fazia nada. E Deus levantou os seus profetas. Então, existem alguns profetas da Bíblia que eles foram usados. É que não dava tempo, pastor. Por isso que eu disse que eu escrevi mais de 20 páginas. Porque entraria nessa questão também da justiça social. Mas aí é outra história, porque hoje em dia existe um pensamento muito distorcido a respeito da justiça social. A missão integral distorceu tudo isso. Existe um pensamento bastante... Um dia, se vocês quiserem... A gente pode fazer uma outra escola falando sobre isso, para falar... É importante, sim ou não? Porque é um assunto atual. A questão da justiça social e a questão da igreja. Como a igreja deve agir, como a igreja deve pensar. E o que a Bíblia fala sobre isso. Não é? Então, que a gente acaba aderindo às coisas do mundo. Como a igreja não estabeleceu ainda os seus conceitos, seus parâmetros com relação a isso, ela acaba aderindo às coisas que o mundo fala. Existem algumas questões que não são bem como as pessoas passam. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado.
Porque senão é 8 ou 80, ou é muito ritualista, muito religioso, ou então é liberal demais. Vocês estão entendendo? Então, Malaquias foi um, e Miqueias também, foram profetas da justiça social. Mas eles também condenavam, principalmente o ministério sacerdotal, pela falta de sua responsabilidade com as coisas de Deus. Malaquias 2 diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que lindo, né? Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Mas eles não estavam cumprindo os rituais? Estavam. Por que Deus estava falando isso? Porque alguma coisa não estava bem, né? Malaquias 1, esse texto leiam depois do 6 ao 14. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Ai, 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 né? Também, quando a gente lê o livro de Oséias, esse capítulo 6 de Oséias é de chorar. Eu, pelo menos, toda vez que eu leio, eu choro. Então, aqui Oséias, ele fala nesse capítulo, vocês precisam continuar aprendendo a conhecer, a me conhecer. Busquem, não é? Busquem conhecer o Senhor. Versículo 6 diz, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Assim como os assaltantes ficam na emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes, eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Capítulo 4, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. Ai, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês me ignoraram a lei, eu também ignorarei seus filhos. Como eu disse, o profeta Miqueias também fala, e depois vocês leiam lá, anotem aí, capítulo 3, fala sobre vocês fazerem com que o povo se desviasse. É terrível isso aqui, ó. Tudo isso à noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. Os videntes serão envergonhados, adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta por parte de Deus. É assim, irmãos. Se nós vivemos fora dos preceitos de Deus e vivemos apenas uma religiosidade, não haverá visões, não haverá revelações. Por isso que o povo anda errante. Não é lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 28, ou 14, 28, uma coisa assim. Diz que sem direção, sem revelação, o povo se corrompe. Então, quando Deus tapa a visão dos seus servos, quando não há profecia, não há revelação, o povo se corrompe. Então, uma forma de Deus ocultar os seus olhos do seu povo, quando o povo está em religiosidade, vivendo de qualquer jeito, tirando as visões, tirando o entendimento, né? Os líderes dessa cidade julgam por suborno, os seus sacerdotes interpretam a lei para pagar. Os seus profetas dão as suas revelações por dinheiro. Isso não é atual, né? A injustiça se mostra, de acordo com Miqueias, principalmente em 3 atividades. A cobiça que pertence aos outros, na perversão da justiça e na religiosidade hipócrita. Os profetas profetizaram mentiras, os sacerdotes governaram por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim?
O meu povo gosta dessas coisas. Irmãos, nós como líderes, como ministros de Deus, precisamos ter muito cuidado. Porque a gente gosta quando o povo gosta. É ou não é verdade? Vamos falar. Eu estou no ministério profético. E eu sei como é que é. Às vezes eu vou em alguns lugares e as pessoas chegam para mim com aquele olho assim, tipo, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra profética para mim hoje, através da sua vida. E às vezes não tem. Eu posso inventar sim ou não. Mas se eu fizer isso, para quem que eu vou ter que prestar contas? Entende? E nós precisamos parar com isso. Não é? O ministério profético não é um ministério para ninguém se autopromover, ficar inventando coisas, nem ficar querendo ter benefícios. Ao contrário, há momentos que nós temos que falar a verdade. E nem sempre nós vamos agradar. E aqui, eu coloquei esse versículo porque ele é muito forte. Os líderes do povo para enganá-los e manipulá-los, pois eles se deixavam... está lá em cima. E o meu povo gosta dessas coisas, das mentiras, das profecias mentirosas. Meu povo gosta, o Senhor falou. E Jeremias era o povo que... Jeremias era o profeta que... ele falava mesmo. Ele falava a verdade. Será que Deus vai levantar esses profetas hoje? Precisa, né? Precisa. Havia todo um sistema de corrupção. Profetas, sacerdotes, líderes do povo, né? Para enganar e manipular. Pois eles se deixavam porque viviam uma falsa religiosidade e uma falsa espiritualidade. Porque a Bíblia diz, novamente eu repito, que aquele que é espiritual sabe discernir as coisas que são do Espírito. Agora, quem gosta de ser enganado e quer ser enganado, ele vai viver sempre assim, de igreja em igreja, buscando aqui, ali, buscando ali e lá, para receber alguma coisa que o agrade. Nenhuma igreja vai estar boa para ele enquanto ele não for no lugar que agrade ele, onde ele não vai ouvir a verdade. Provérbios 16, 6. Se eu não me engano. Provérbios 16, 6 diz que com a verdade e com a misericórdia se corrige o pecado. Com a verdade e a misericórdia. A verdade, ela vem para libertar, conforme João. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E a misericórdia vem para restaurar, para restauração. Mas a verdade não pode ser oculta. Então, às vezes, a gente está aqui na igreja, a gente fala algumas verdades, e a pessoa fala, eu não venho mais aqui, eu vou embora. Falta de amor. Falta de amor. Ninguém me ama. Mas eu pergunto para você, se você pode, com amor, dizer para alguém que ela está indo para um buraco e você não faz, quem que está certo e quem que está errado? Mesmo que essa pessoa vai ficar brava com você, mesmo que essa pessoa nunca mais queira olhar na sua cara, mesmo que essa pessoa te deteste, não é melhor você dizer para ela a verdade? Para que ela seja liberta? Se ela aceitar ou não, aí é outra coisa. Agora, para concluir, Jesus condena uma religião de aparência, sem vida e sem sinceridade. Mateus 23, 3 e 4 diz, obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, amados, Deus nos chamou para sermos servos, profetas, sacerdotes, líderes, pastores, ministros. E nós temos que analisar, vou voltar a falar, né? A nossa religião,
a nossa religiosidade, a nossa vida espiritual e a nossa espiritualidade. Cada palavra tem um significado diferente. E tudo isso eu preciso analisar na minha vida primeiro para que eu possa ser uma guia de vidas, eu possa guiar vidas. Deus nos chamou para guiar vidas. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, essas pessoas, elas querem colocar um peso sobre os outros, esses religiosos, que nem eles mesmos conseguem carregar. Então nós precisamos tomar cuidado também. Não nos deixarmos levar por preceitos, por coisas que não vão alterar nada. Às vezes dentro da igreja a gente precisa tomar cuidado também. Eu estava conversando com o apóstolo outro dia, a gente começou a conversar sobre o tema, aí vai longe, né, as nossas conversas. Aí eu falei algumas coisas para ele que eu penso. Não é que muitas vezes nós mesmos criamos um sistema religioso que isso acaba afetando até a nós mesmos. Porque nem nós não conseguimos cumprir e outras pessoas também não vão conseguir cumprir. Então, a igreja ela tem sempre que estar em análise. Nós sempre temos que estar nos analisando. A nossa religiosidade ou a nossa religião, entende? Essa religiosidade é um peso que ninguém pode carregar e também não podemos obrigar outros que carreguem. É tempo que Deus levante profetas nessa geração que denunciem todo ato de hipocrisia, falsidade, para que todos possam ser livres para viver no Espírito e caminhar na verdade. E para terminar, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, entre muitos, Miqueias 6:8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor pede para nós nessa noite, não é? E que a gente vá embora agora com essas pulgas atrás da orelha, pensando e analisando, porque nós estamos vivendo um tempo muito crítico. A igreja está vivendo um tempo crítico.